Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, dando continuidade aos nossos estudos, ao nosso trabalho. E vamos chamar primeiramente o Gelson, para que possamos, então, falar sobre as experiências anômalas e a transformação. A experiência anômala de Jung e o seu processo de transformação na elaboração dos livros negros. Ok. Troquei a mesa, esse é o tarde. Bem, mesa 2, sincronicidade e transformação, a sincronicidade e as suas relações com a espiritualidade. Vamos chamar primeiramente o Gelson Luiz Roberto, que é psicólogo, mestre em psicologia clínica, analista junguiano, membro da Associação Junguiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology, membro fundador do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, professor de pós-graduação em Psicologia Clínica Junguiana, coordenador do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil e do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Coordena e colabora com os cursos da série psicológica de Joana de Ângeles na AME Brasil, AMERGS, FEB e Mansão do Caminho. Organizador do livro Contribuições de Joana de Ângeles para a Compreensão dos Transtornos Mentais. Autor do livro Aquém e Além do Tempo e organizador e coautor dos livros As Experiências Anômalas na Perspectiva da Psicologia Complexa de Jung. Refletindo a Alma, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica e Experiências Anômalas, uma interpretação espírita dos livros vermelhos. Possui artigos e capítulos em revistas e livros em psicologia e espiritismo, e entre eles estão os ensaios sobre a psicologia clínica junguiana, Conectando Saúde e Espiritualidade, 1, 2 e 3. Trabalhador espírita da AMERGS, membro consultivo do Hospital Espírita de Porto Alegre, e participante do projeto de pesquisa sobre a gratidão pela AME Brasil. Então, vamos à palestra. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui reunidos nessa grande família espiritual para falar de um tema tão interessante, tão importante, que é a questão da sincronicidade. Slide. O nosso tema é um tema interessante porque a gente sabe que a dinâmica do universo ela é feita pela uma das leis, que é a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito ela se relaciona, de uma certa maneira, com a lei de amor, com a lei de justiça, dentro de um universo que é perfeito. Então, dentro desse processo, onde nós temos essa dinâmica todas as leis naturais que Kardec nos coloca, todo o movimento dessa dinâmica, ela se dá de maneira harmônica, promovendo sempre o belo. Então, essa perfeição da lei divina, ela se manifesta dentro desse sistema harmônico e perfeito, onde a beleza é um dos traços da divindade, né, da natureza, do cosmos, e todo o processo da lei de causa e efeito, ele se desdobra num processo que envolve relações. Tá? E essas relações estão dentro dessa cadeia de causa e efeito, mas o Jung ele vai perceber que, além da dinâmica de causa e efeito, as relações que estabelecem na dinâmica da vida se dá por um movimento que ele chamou de sincronicidade. Então, a sincronicidade para Jung, aqui eu estou colocando ali, né, é essa ideia que existe uma coesão universal, né, a partir de um processo conectivo, as coisas estão conectadas, e ele vai falar que existe uma conexão entre o mundo interno e o mundo externo, né? Ou seja, o que acontece dentro de nós, de uma certa maneira, se reflete no mundo material. Né? Isso
o próprio André Luiz vai falar em vários momentos, né, que a vida é o espelho da alma. Então, existe uma correlação aí entre a vida psíquica, a vida da alma, a vida do espírito e a dinâmica da vida material. É como, de uma certa maneira, Deus falasse para nós de maneira individual a partir da realidade universal da vida material que perpassa a realidade de todos nós, né? Então isso é bem interessante. Então, dentro dessa ideia de conexão, né? Dentro dessa ideia de relação, de dinâmica, né? Ele vai dizer que a sincronicidade é um caso especial de organização não ligado tão à lei de causa e efeito, mas sim por um outro fator que se integra à lei de causa e efeito, que é a sintonia. Então, isso que é um termo que a gente realmente, no Espiritismo, a gente também se ocupa muito, né? Que as coisas se dão por vibração. E essas vibrações se ligam por sintonia. Como a gente vê isso em toda a literatura espírita, né? Vamos sintonizar com os benfeitores, vamos sintonizar, né? Tu está numa faixa negativa, tu vai sintonizar com forças destrutivas, né? Então, a sintonia, né? Ela é parte direta desse processo que, junto da lei da causa e efeito, gera essa dinâmica, então, que envolve essas relações que se dão por essas conexões significativas. Então, de uma certa maneira, esse processo para Jung faz parte de um processo dinâmico e contínuo. Então, o Jung entende a sincronicidade como um processo de uma criação contínua do universo, onde essa dinâmica de conexões está se dando a todo momento. Ele dá um exemplo, por exemplo, um exemplo bem simples no Homem e seus Símbolos, onde ele coloca que no exato momento que a pessoa que morava naquela casa onde ele habitava desencarna, o relógio cuco da parede deixou de funcionar. Então, essa coincidência entre o fato da pessoa desencarnar, naquele exato momento, o relógio, né, o tempo também para, o relógio para de funcionar, e isso então seria uma sincronicidade. Mas, como ele diz, não há uma relação causal entre uma coisa e outra, ou seja, a pessoa não desencarnou porque o relógio parou. Nem o relógio parou do que porque a pessoa desencarnou. Então, por isso que não existe uma lei de causalidade entre um evento e outro. O que levou a pessoa a desencarnar são fatores próprios da própria dinâmica da pessoa. Ela estava doente, houve um mal súbito, enfim, né? As razões são próprias da dinâmica dela. Assim como as razões que levou o relógio parou, foi falta de corda, uma poeira, o mecanismo que quebrou, isso é parte da dinâmica do relógio. Mas esses dois eventos se encontrando no tempo e no espaço, nesse momento onde a pessoa desencarna, onde a questão do tempo, né? O tema do tempo se encontra tanto na finalização do tempo dessa pessoa que desencarna, como no tempo que para de funcionar no relógio, essa relação, então, ele chama de sincronicidade. E aí, o que vai determinar, então, essa relação, né? Se o relógio parou pelas questões dele, e a pessoa desencarnou pelas questões dela, o que estabelece esse vínculo entre o relógio e a pessoa que desencarnou? E Jung vai dizer, um significado. Então, de uma certa maneira, a sincronicidade é um tipo de organização geral para Jung, né? Através de uma relação entre um evento psíquico e um evento exterior que se unem a partir de um sentido, de um significado. Tá? E toda vez que ocorre uma sincronicidade, toda vez que então acontecem esses fatos de coincidências, né, e existe ali algo muito importante sendo revelado para nós. Então, a sincronicidade também não é qualquer tipo
de coincidência. Tá? Que é uma coincidência na minha. Não, são coincidências que realmente são significativas e que têm uma relação direta uma com a outra a partir desse significado. E aí o Jung vai dizer que por trás dessa rede de significado existe todo um processo que envolve relações da dinâmica da vida inconsciente da pessoa, ou seja, questões que envolvem tanto aquilo que chama de padrões arquetípicos, ou seja, fatores do inconsciente coletivo que, de uma certa maneira, estão forçando o movimento da vida. Então, por exemplo, momentos de morte, momentos de catástrofes, momento de grandes temas universais que movem a vida do homem, morte, nascimento, doença, são elementos que vão possibilitar criar um campo favorável para a sincronicidade acontecer, tá, gente? Então, isso é uma coisa importante, né? Que existe um fator arquetípico, né? Então, o arquétipo para Jung são forças organizadoras da vida, né? São padrões universais, né? Assim como os instintos são padrões biológicos que organizam a vida orgânica e o comportamento dos animais. Existe no universo, para Jung, vários fatores, tanto a nível psicológico como a nível biológico, e não só a nível biológico e psicológico, mas a própria dinâmica da vida, que são organizados por esses padrões universais que eles chamam de arquétipos. Então, a própria formação das formas das flores, a organização do comportamento das formigas, como está ali, entre outros processos da vida, se dão a partir dessa estrutura, dessa dinâmica, desse campo organizacional que é o arquétipo. Tá? Então, por trás desse processo, isso só acontece a sincronicidade porque existe um movimento arquetípico para além da minha dinâmica individual que está regendo o processo da vida e favorecendo essas conexões, então. E dentro dessa dimensão aí que o Jung coloca, então não há diferença para Jung entre o evento externo e o evento físico, né? O que existe é, então, uma tensão de força, certo? Então, além de uma dinâmica arquetípica, né? Padrões que estão regendo a vida da gente, existem outros elementos que vão determinar o processo da formação de um evento sincronístico, né? Então, para Jung, a vida é formada de ritmo, a movimento. Todo o universo, né? Na verdade, o universo é feito de luz e som, né? Tudo ecoa, né? E se expande e se movimenta dentro dessa dimensão da luz e do som. Nós temos assim como a gente tem uma digital, nós temos também um som único. Cada espírito tem uma identidade própria, onde ele emite não só a sua luz, mas ele ecoa e tem uma ressonância enquanto o seu próprio som. Tá? Então, Jung vai entender que esses arquétipos, eles se dão em termos de ritmo. Quem vai trabalhar muito com isso é as tradições antigas da China, da filosofia taoísta chinesa, onde a questão do número não é só quantitativa, mas sim qualitativa. Então, para a China, o número é simbólico e não só uma questão de quantidade, né, de volume, de elementos, né? E isso, de uma certa maneira, é interessante, porque fala dessa questão de que esses ritmos do universo, né, existem ritmos que envolvem os processos da vida metabólica, né, do organismo, existem ritmos da natureza, como os ritmos das estações do ano e assim por diante. Então, a vida é feita de ciclos ritmados.
a evolução do espírito também. A gente sabe que a evolução se dá em espiral, as oitavas musicais, né? E na medida que o espírito repassa uma experiência de vida do passado, ele está subindo uma oitava a mais em relação ao processo da vida evolutiva dele, e isso tem um processo de ritmo. A formação dos tumores, né, também tem um ritmo. A gente sabe que depois que a pessoa faz um tratamento para câncer, tem 5 anos que ela tem que acompanhar para ver se o tumor vai voltar. Por quê? Porque existe um processo acontecendo, de ritmo ali, de movimento, que de uma maneira pode favorecer, num certo tempo, a volta ou não daquele tumor. Quanto mais tempo passa, menos chance de voltar. Mas existe um estudo, né, por exemplo, né, que certos sintomas psicológicos e fisiológicos aparecem depois de 1 ano de uma experiência traumática, perda, separação, assim por diante. Então, a gente vê que existem esses ritmos que compõem a formação e organização do comportamento humano e dos processos também fisiológicos, tá? Então, a gente vai ver que, de uma certa maneira, esse ritmo acompanha a dinâmica da vida. Quando o bebê, por exemplo, ele brinca com os dedinhos dele ou balança o corpo, ele também está assimilando experiências emocionais. Então, esse ritmo do bebê de repetir, balbuciar, de mexer com os dedinhos, de mexer com o corpo, são processos que eu digo de movimentos que aquele serzinho está fazendo para poder assimilar e registrar informações e organizar a sua estrutura psicológica. Então, tudo isso para explicar que a vida é fascinante, que o universo compõe de redes de relações maravilhosas, de conexões profundas, inconscientes, que te dá nesse ritmo, nesse movimento que a gente chama de um movimento, então, arquetípico. Então, de uma certa maneira, esse ritmo não se dá de maneira aleatória, né? A gente está vendo que existe toda uma organização, né? Então, todo o movimento da vida, seja mesmo instintiva, é determinado por esse ciclo vital e esses ritmos que compõem a vida de cada um de nós, né? E aí, de uma certa maneira, o próprio Jung vai dizer, né, no volume 8, a dinâmica do inconsciente, que o instinto é movido para um fim espiritual. Então, é como se o instinto, quanto força básica da vida, também está movido por uma direção arquetípica em favor de uma finalidade que para Jung é espiritual. Então, o instinto é o berço das forças da alma que se organizam para realizar o futuro do espírito que já está latente dentro dele, nessas potências trazidas pelo próprio instinto, né? Então, e aí começa todo um processo de desenvolvimento espiritual, né? E aí, nesse processo de ritmo, né, a gente vê aqui no slide, né, que levar a energia manifestar-se ritmicamente é a primeira forma dela se manifestar de maneira espiritual e cultural. O Jung estuda os índios, os ameríndios, os povos originários, e vai mostrar assim, que o primeiro processo de transformar instinto em vida psíquica é a magia, são os rituais. Então, quando as tribos estão em transe, e elas vão, de uma certa maneira, fertilizar a terra, então eles cavam buracos na terra, né? Os índios formam um círculo com as suas lanças, naqueles momentos não pode ter vida sexual com as suas companheiras, e eles então começam a dançar, e começam então com a lança, cravar no buraco e dizer: isso não é um buraco, isso é uma vulva. Isso não é um buraco, isso é uma vulva. Então, e nesse frenesi, eles entram em transe, né? E eles acreditam que assim estão fertilizando a Mãe Terra também, para que a Mãe Terra possa gerar
frutos para ele, né? Então, você vê que esse é o primeiro movimento do homem de transformar essa energia potencial, que é o instinto, em energia psíquica, que chama de psiquificação da libido. A libido tem que ser transformada. Tem que transformar uma energia solar numa energia elétrica. Então, a gente pode transdutar a energia, né? Essa transdução energética faz parte da dinâmica da vida, das relações humanas entre espírito e matéria, mente e corpo, instinto e vida psíquica. E tudo isso é movido por essas forças arquetípicas. E aí, dentro disso, né, tem toda essa questão de uma ordem, de um número, e por isso que os chineses, que eu vou comentar para vocês, eles não vê um número só como uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Então, o número para os chineses são simbólicos. Então, 3 não é só um número que é 3 elementos. 3 representam uma imagem de funcionamento do ritmo e da estrutura do universo. Então, cada número e cada fator que representa esse ciclo da vida, esse movimento dinâmico da vida, nas suas questões numéricas, representam significados também. Então, você vê que a questão da sincronicidade, de novo, remonta à ideia de significado, e esse significado, então, está por trás de todo o movimento do universo e do movimento de transformação da energia de uma condição para outra, da energia instintiva para a energia psíquica. E por isso que, muitas vezes, né, os caminhos dos processos emocionais eles são os mais diversos. O que leva uma pessoa, em vez de ter um sintoma emocional, uma angústia, ter um sintoma físico? Qual é o caminho de energia entre uma realidade física e uma realidade espiritual psíquica, né? Como é que se dá essa dinâmica, né? E aí Jung vai dizer que todos os fenômenos que envolvem as percepções extrasensoriais, as questões de telepatia, sonhos premonitórios, todos os processos que envolvem isso que chama de experiências anômalas, que é o termo atual para experiências parapsicológicas, são sincronicidades. Então a gente vê o quanto a sincronicidade é muito mais comum que a gente imagina, né? E que envolve esses portais, esses campos que nos levam a experiências de uma consciência que vai além da sua dimensão fechada e egóica, essas alterados de consciência, onde esses fatores todos se encontram, gerando fenômenos extraordinários. Então, a sincronicidade envolve esse campo de ação, de atuação, onde esses fenômenos todos acontecem, onde envolve também, de uma certa maneira, então, as experiências de percepção essas sensoriais, as percepções que envolvem o nosso campo mediúnico também. Então, a mediunidade, a telepatia, para Jung, é um tipo de sincronicidade. E, claro, para nós, o que interessa hoje aqui, né, é poder, né, entender um pouquinho isso e trazer isso para a nossa vida um pouquinho, né? A gente sabe que o médium é todos aqueles que sentem, em maior grau ou menor grau, a influência dos espíritos, né? E a influência mediúnica, então, também é uma espécie de sincronicidade, por quê? Porque envolve esse fator que Jung colocou, envolve sintonia, envolve uma interação de forças vibracionais que compõem um campo sincronístico, aonde esse grande encontro entre o médium e a realidade espiritual possibilitam que esses eventos, né, possam se dar num campo onde a realidade que está acontecendo não é nem física, nem só espiritual. É aquilo que Jung chamou de campo psicóide, que do ponto de vista espiritual está ligado muito ao campo do corpo sutil, do perispírito, tá? Então, de uma certa maneira, esses processos todos que a gente está falando da sincronicidade exigem
a expansão do nosso perispírito, que é o que ocorre também quando está no estado mediunizado. Tá? Bem, e aí eu pesquisei um pouquinho no meu mestrado, já faz muito tempo, alguns curandeiros do Rio Grande do Sul que trabalhavam com a figura de Sepete Araju. Então, meu trabalho era ver como é que os curandeiros trabalhavam a partir dessa figura do índio, né, do Sepete Araju, que se tornou um santo para várias regiões aqui do Rio Grande do Sul, do interior, e como é que se dava essa dinâmica toda. E aí tem um grande pesquisador, que é o Mircea Eliade, que estuda, né, os, os curandeiros e fala de um eixo, né, o Aximundi, né, que como se o curandeiro, o xamã, entrasse em transe e estabelece uma conexão de um eixo, chamado eixo do mundo, aonde ele pode, então, estabelecer um contato com o mundo dos mortos. Então, isso é uma coisa interessante. Então, o xamanismo é esse conjunto de técnicas que permite, então, o xamã negociar e entrar nesse eixo do mundo. Então, essa visão do Eliade, de uma certa maneira, ele responde também essa ideia do Jung, que existe, então, esse campo de atuação, como se fosse um eixo, né, esse eixo que permite a transição de uma realidade para outra, e, ao mesmo tempo, isso exige também um compromisso do xamã de respeitar certos processos que depende também de fatores arquetípicos, que depende também dos fatores que a gente falou que envolve o tempo, que envolve também o ritmo, né? Por exemplo, tem dois curandeiros que eu pesquisei, o seu Cachoeira, que é perto de Joia, perto de Juí, que trabalha com vela e com azeite, né, e fazia prece em latim. E tem interessante, né, que ele se conectava com as pessoas a partir do azeite, então era um azeite benzido, e com aquele azeite ele estabelecia todo o processo de cura dele, então aquele azeite ele era usado para curar, e aquele azeite era usado para alguma questão material, alguém que precisava vender o carro, esse azeite era usado também para ele poder contatar com a energia da pessoa, então a pessoa usava o azeite no corpo e ele podia ficar em contato com a pessoa a partir desse azeite. Então, o azeite acabava sendo um símbolo de conexão dele com os processos de cura e com as experiências que ele fazia na relação dele com as pessoas e com os processos de trabalho espiritual que ele tinha, né? E também a vela. Então, ele acendia essa vela, e a vela, de uma certa maneira, abria o campo mental dele, e ele estabelecia esse campo, então, de experiências anômalas, de percepção social. Então, essa é a grande questão, né, gente? Então, é como se esse curandeiro estivesse ali tomando chimarrão embaixo de uma árvore. Ele morava numa região assim rural, ali perto de Joia, e de repente uma folhinha cai, e ele olha aquela folhinha caindo e diz assim: fulano de tal vai morrer. E fulano de tal realmente morre, né? Desencarna, né? Qual é a relação entre a folhinha que está caindo e a morte do cara? Entende? Como é que é muito estranho isso, né? Da onde que ele tirou? Toda folhinha que cai alguém vai morrer? Claro que não, né? Mas, de uma certa maneira, alguma informação tem aí, algum entendimento que é universal, que algumas pessoas podem ler, que conforme o movimento, conforme a conexão com aquele elemento, conforme, sei lá, se é o movimento da folhinha, se é o que é, estabelece essa sincronicidade, uma relação de eventos externos com fatos espirituais, que possibilita ele dizer: alguém vai morrer, porque veio um sinal dos céus. E esse sinal dos céus veio por uma folhinha que está caindo. Então, a gente vê quanto a natureza, a realidade da vida é muito mais complexa e mais rica do que a gente imagina, né? O seu Claudino também, que era de Giruá, eu acho que até já desencarnaram esses curandeiros. Eu não mais contatei com eles, mas eles já eram mais idosos. E o seu Claudino, ele era um tipo bonachão,
e que ele foi iniciado através de uma entidade espiritual que aparecia em sonhos dele. E ele tinha o trabalho dele era um trabalho de apoio à saúde, de cura, de apoio espiritual. E ele tinha uma esfera de vidro, né? E um espelhinho. Então, ele se concentrava na pessoa, né? E olhava, então, para aquele espelho, para aquela esfera de vidro, e aí ele relatava o que acontecia com a pessoa. Então, né? Então, tu vê, ele tinha uma clarividência, né? E é muito boa. Eu levei o nome de uma pessoa, porque, claro, eu ia aproveitar esse momento para consultar para mim e para alguns amigos que também precisavam, né? E uma amiga minha aqui, uma psiquiatra amiga minha aqui de Porto Alegre, pediu para mim levar o nome dela, e foi muito impressionante, porque ele relatou exatamente o que estava acontecendo com ela, os processos internos, questões que ela estava vivendo, né? Então ele realmente tinha uma medidade de clarividência muito boa, mas tinha esse portal de conexão que era o espelhinho e a bola de cristal, né? Então a gente vê essas relações que acontecem, né, entre as questões materiais e espirituais. Não que a gente dependa disso, mas existem fatores que, de uma certa maneira, criam condições favoráveis, né, para a gente poder estabelecer essa conexão entre o que se passa, né, dessas informações que estão no universo, né, que estão aí, de uma certa maneira, presentes no inconsciente também. Isso é muito importante na vida da gente, né, porque, de uma certa maneira, a sincronicidade ela vai ocorrer, de uma certa maneira, quando acontece experiências emocionais muito fortes. Então, além de um significado estar estabelecendo essa conexão, a emoção é um fator fundamental para acontecer esse fenômeno sincronístico. Então, toda vez que acontece uma sincronicidade, que a gente tem que levar em consideração é que isso pode ser algo de uma espécie do self, o self querendo mandar uma mensagem para a gente, uma mensagem significativa, está querendo se apresentar ali, mas de uma certa maneira, essa tensão emocional necessária para gerar a sincronicidade, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou porque realmente tu está sintonizado com o teu self, e o self está te agraciando, te presenteando com uma mensagem através da própria vida, ou ao contrário. Ou quando tu está muito dissociado de ti mesmo, e essa dissociação gera um conflito emocional, uma tensão emocional. Então, essa tensão emocional do conflito favorece que isso constele na vida prática. Isso não acontece na vida da gente, puxa, eu estou tão nervosa, tão tensa, e de repente as coisas de casa começam a quebrar, né? Então, de uma certa maneira, essa emoção, que a emoção é uma energia muito primária, é uma energia fisiológica. Então, a emoção, ela também parte desse campo intermediário do espírito da matéria e é geradora de forças mobilizadoras que possibilitam que essa energia possa estabelecer uma relação de eventos significativos. Então, de um lado tem a emoção, de outro lado tem um significado. Então, toda vez que acontece uma sincronicidade, a gente tem que reconhecer, ou tem alguma coisa mal na minha vida, ou tem coisa muito boa na minha vida. Mas, de certa maneira, é algo significativo. Então, temos, dentro da sincronicidade, uma relação psíquica, né, que se dá em qualquer processo mediúnico. Temos uma sintonia que está acontecendo entre os fatores externos e internos. Temos um afeto, uma emoção muito forte, né? E temos, então, todo um processo de recursos psíquicos que a gente pode desenvolver junto com a nossa expansão da consciência, que possibilita favorecer essa experiência sincronística. Tá? Então, de uma certa maneira, se a gente puder estar atento em nossa volta, estar atento em relação ao que acontece com a gente vai perceber o quão rico e belo é o diálogo da vida conosco, o nosso inconsciente, Deus, a própria vida, e a sincronicidade é uma forma de a gente começar a entender essa linguagem, perceber esses processos
simbólicos acontecendo, né? Teria vários exemplos para dar. A gente sonha com alguma coisa. Eu me lembro da Von Franz falar de um paciente que sonhava e a criança dele estava adoecendo, estava morrendo, e a criança representava o potencial criativo dele. O sonho veio 3 vezes e na 4ª vez ele atropelou uma criança na frente de uma escola. Então, essas questões todas que se apresentam na vida da gente, onde aquilo que acontece dentro da gente é espelhado pelo mundo de fora, e se a gente não reconhece isso, para que a vida, de uma certa maneira, insista para que a gente possa despertar e reconhecer que ali tem algo fundamental para a tua existência naquele momento do teu processo psicológico e espiritual. Então, só algumas reflexões para a gente poder começar a pensar sobre esse assunto. Tem várias literaturas que você pode buscar para aprofundar isso. Joana vai falar um pouquinho disso também, no Em Busca da Verdade, no Psicologia da Gratidão, né? Então, que a gente possa estar atento nesse diálogo que o nosso inconsciente e a própria vida estabelece em favor dos temas, dos elementos e conteúdos significativos que esperam o reconhecimento do nosso ego. Obrigado.